noite, irmãos. Graça e paz. Que alegria ver os irmãos aqui reunidos para glorificar nosso amado Senhor Jesus. A gente é salvo pela graça passada, lá na cruz, mas só vivemos pela graça futura. E faz parte da graça, bem integral da graça futura, a volta de Cristo. Crê que Jesus Cristo voltará e por essa razão ficaremos preparando-nos a nós mesmos de coração, da igreja, para esperá-lo. O que eu quero agora, nesta noite, examinar alguns textos bíblicos junto com os irmãos, se trouxeram suas Bíblias, para ajudar-nos a verificar a tremenda importância que a segunda vinda tem e como nós somos esperados como aquelas virgens com as lâmpadas acesas para ouvir a voz. O noivo chegou. Primeiro texto que eu gostaria que os irmãos abrissem nas suas Bíblias, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 25. Principalmente a segunda parte desse versículo até versículo 27. Palavra do apóstolo. 5 de Efésios, versículo 25. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, graça passada, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la no futuro a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Vamos orar novamente, pedir que Deus nos ajude a entender e aplicar sua preciosa palavra. Pai amado, nós não temos capacidade nenhuma de trazer esta palavra como uma palavra viva. Podemos trazer palavras informativas, mas nós não podemos fazer que essas palavras se tornem verdadeiro alimento vivo para nossas almas. Portanto, te rogo, Senhor, que tu faças o que eu não posso fazer. Em nome de Jesus. Amém. Meditem por um instante sobre esse texto. A igreja de Jesus Cristo é comparado com uma linda moça, jovem, sem ruga, sem mancha, sem cicatrizes de suas brigas, uma jovem preparada, santificada, isto é, separada para seu futuro marido, de uma maneira especial. Para quê? Para o dia do casamento. Esse dia do casamento é entendido na palavra de Deus, especialmente no livro de Apocalipse, capítulo 19, como as bodas do Cordeiro. As bodas em que a união com Cristo, que nós já temos, estamos em Cristo, mas essa união se torna algo muito mais real para nós. Real por causa da volta de Cristo, quando nós veremos tal como Ele é. Nós o vemos agora pela fé, nós nos santificamos pela fé, pela leitura da palavra, por nossas reuniões, por nossos cânticos e louvores, mas o dia da sua volta fará uma diferença ainda muito maior.
quando nós veremos Ele. Este texto dá para mim base para pensar que a igreja, nós como irmãos, como já tenho falado nessas 2 últimas noites, a igreja com certeza deve passar por grande tribulação. Pode ter certeza que não se santifica a gente, não se torna a gente mais humilde, mais manso, sem espírito de vingança contra os inimigos, a não ser que a gente passa pela tribulação. Portanto, para que esta igreja seja santa e bela, que ela seja uma igreja que realmente glorifique ao Senhor na sua vinda, com certeza a igreja precisa sofrer. Eu lembro do irmão chinês, já foi preso 2 vezes, pelo menos 3 anos em cada vez, e uma prisão chinesa, queridos irmãos, não é de brincar. Ele está com os dedos levantados, porque já é condenado a 3ª vez. Cada vez que ele vai para a prisão, a igreja dele, uma igreja subterrânea, igreja perseguida, dobra de tamanho. Então ele está sorrindo de orelha para orelha, com a felicidade de sofrer, para que a igreja cresça novamente e dobre. Nós vivemos num país de tranquilidade religiosa incrível. Nossos antepassados deram seu sangue, deram suas cabeças, foram apedrejados por esse motivo. Eu espero que Jesus Cristo faça o necessário para tornar as igrejas de Cristo da América, do Brasil, de toda a América Latina e de todo o mundo, igreja preparada para a volta do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3, dá uma olhada rapidinho para capítulo 3 de Filipenses. O apóstolo Paulo fala de pessoas que fazem com que eles chorem. Versículo 18 diz assim: porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Na igreja, inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3,19. O fim deles é a perdição, o Deus deles é, imagina, o estômago, churrascarias. E a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Mas a nossa pátria, nossa cidadania está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz a sujeitar todas as coisas. Efésios fala da beleza da igreja, uma igreja gloriosa, sem rugas, sem manchas, sem coisas semelhantes. Este texto fala da gloriosa transformação do seu corpo. Tem gente aqui esta noite que não está nada feliz com sua aparência, seu corpo, por vários motivos. Alguns estão com dores, outros acham quando olham no espelho que são feios, alguns estão pequenos e gostariam de ser mais altos, outros que estão muito altos acham que gostariam de ficar mais normais e assim por diante. O texto diz que Deus nos dará corpos semelhantes ao corpo dele. Eu estou aguardando. Por quê? Tem mais um mal que muitos irmãos não passaram ainda, é velhice. Quando passarem, fiquem confiantes. Cristo voltará para transformar os nossos corpos.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, aqui o texto, para muita gente, quase o único texto que sabem que fala sobre a volta de Cristo. Capítulo 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, 13. Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que dormem ou que já faleceram, para que não os entristeçais como os outros que não têm esperança. Tem dois tipos de gente nos velórios: gente que não tem esperança de nunca ver esses entes tão queridos novamente, enquanto os outros não estão nada desesperados. Eles dizem: até logo nós nos encontraremos de novo. Como será esse encontro? 4:14. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com Ele os que já faleceram. Note bem, aqueles que morreram, minha mãe, meu pai, meus avós, aqueles que morreram em Cristo, Cristo trará junto com Ele. Porque que Paulo diz nessa mesma carta de Filipenses que acabamos de ler: morrer está com Cristo, que é muito melhor. Portanto, a sua volta, Ele trará essa gente com Ele, porque de fato não estão mortos. E agora que diz a mais? Versículo 15. Afirmamos pela palavra do Senhor, isto que Jesus mesmo disse, que nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Em outras palavras, prioridade dos que já estão nos túmulos e que estão com Cristo, os corpos no túmulo, suas almas com Cristo, porque ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trompa de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá do céu com grande brado. Imagina que tipo de brado Jesus daria para ser ouvido no mundo inteiro. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos. E Paulo achava bem possível que estivesse vivo quando Cristo voltaria. Seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Se voltarmos para Mateus capítulo 25, São Mateus 25, encontramos uma parábola que fala e usa a mesma palavra, que este arrebatamento será para o encontro com Jesus nos ares. Porque algumas pessoas interpretam esse texto como referência a uma vinda de Cristo sem alardo nenhum, sem ele fazer brado algum, sem tocar trompeta qualquer, silenciosamente, talvez durante a noite, para ninguém perceber. Quando a gente olha na cama, a cama está vazia. Onde está fulano? Onde está fulano? Está nos ares com o Senhor. Essa teoria é nova. Aconteceu, século do ano 1830, que uma jovem adolescente profetizou que a volta de Cristo pode ser a qualquer instante.
e que essa vinda não seria com estas marcas que são de reconhecimento. E com essa vinda dele, arrebatados até os céus, as nuvens, e lá durante 7 anos, enquanto os convertidos judeus evangelizariam o resto do mundo, que já enfatizamos bastante ontem, então voltará com grande glória e assim haverá 2 fases da volta de Cristo. Esta jovem Margareta prediz esta divisão entre a primeira vinda e a primeira vinda, porque só tem uma vinda, de fato, do Senhor Jesus, depois da primeira vinda, que aconteceu quase 2000 anos atrás. Eu não tenho encontrado base bíblica para sustentar esta posição. E se os irmãos já creem nessa posição, glória a Deus, você está pronto para subir quando ele voltar. Mas, lembra que essas virgens, de capítulo 25 de Mateus, estão aguardando a notícia que o noivo está aí. Então eles já se preparam, se levantam para ir ao seu encontro. A mesma palavra que encontramos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, subiremos por encontro com o Senhor. Esse encontro é uma encontro não para ficar, mas para acompanhar. A mesma palavra aparece também em Atos 28, quando o apóstolo Paulo, chegando perto de Roma, alguns dos irmãos queridos de Roma saíram para encontrar-se com ele. Mesma palavra, encontro com Paulo, não para ficar lá, mas para voltar junto com ele. Aparece apenas 4 vezes na Bíblia esta palavra. Por que haverá, portanto, um arrebatamento? A razão é para que Cristo venha com muita glória. Amém. Os irmãos sabem, se por acaso o presidente Obama entrasse naquela porta de trás desta igreja, ninguém vem junto com ele. Ele vem e senta um dos bancos aí. Nós ficaremos muito surpresos. E muito mais ainda, se um rei como Herodes, um rei como Nabucodonosor, entrasse sozinho. Ninguém que aparece publicamente vai aparecer sem um contingente, nesse caso de anjos, e pessoas que já faleceram, com uma multidão tremenda, que foi para o seu encontro, para todos juntos, os ressurretos, e aqueles que já morreram antes, e aqueles que foram transformados no último instante, chega lá para acompanhar Jesus na sua descida, provando novamente que nosso corpo vai ser um corpo bem especial, porque pode flutuar e pode ficar no chão também, que graças a Deus nós temos certo peso para ficar no chão e não estar voando aqui dentro, que seria um problema muito sério para mim. 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Este capítulo foi escrito porque quando 1 Tessalonicenses foi escrita, os irmãos de lá, escutando Paulo dizer nós que estamos vivos, naturalmente inclui os irmãos de Tessalônica. Isso cria uma ideia que nós devemos vender nossas propriedades, que nós devemos agir completamente diferente do que fazemos normalmente e aguardar a segunda vinda de Cristo.
Quando William Miller, que era aquele que fundou os Adventistas, em 1843, quando ele calculou, baseado em certos textos bíblicos que eu não acho que tinha alguma coisa a ver com a volta de Cristo, ele calculou a volta de Cristo em novembro ou outubro de 1843. Então todo mundo vestido de branco sabe chegar no dia que ele marcou. Irmãos, que vergonha! Todo mundo que não cria que você podia marcar o dia e hora da volta de Cristo, porque ele falou isso claramente nos evangelhos, que ninguém pode saber. E ficava esperando, e esperando, e finalmente, um por um, vai desaparecendo, como cachorro com o rabo entre as pernas traseiras. Tem trazido muita vergonha. Ele recalculou para o ano que vem. 1844, novamente falhou. E daí, as testemunhas de Jeová, que faziam parte dos adventistas originalmente, tiveram uma ideia fascinante, que Jesus chegou nas nuvens, ele está por aí, mas não chegou aqui na terra, quer dizer, já voltou, mas está lá aguardando, ninguém sabe exatamente o que, para voltar mesmo. Tudo isso é especulação que não tem base, na minha opinião, nenhuma. 2 Tessalonicenses 2. Eu vou ler esse texto porque este é um dos textos mais importantes sobre a volta de Cristo. Irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa do espírito de revelação, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós. Não sei se alguém forjou uma carta, forjou o nome de Paulo e mandou para os Tessalonicenses. Eu não sei como eles chegaram na ideia. E como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ninguém vos engane, de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, uma negação de Jesus generalizado, que Jesus falou em Mateus 24, e o homem de pecado, que nós entendemos claramente uma referência ao anticristo, que estas duas coisas, o filho da perdição que se opõe, que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco? E agora sabeis que o detém, que o detém para que seja revelado no tempo certo. Pois o mistério da impiedade já está atuando. Essa ideia que vai levar a igreja à apostasia, que vai levar o anticristo a ter livre acesso ao mundo, esse mistério de iniquidade está em operação. Falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. E muitos acham que o Espírito Santo, eu não creio que seria possível ser interpretado como o Espírito Santo. Paulo não diz quem que seria. E então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, com sua vinda. Em outras palavras, o anticristo tem que estar aqui no mundo
agindo antes de Cristo voltar, porque ele será destruído com a volta de Cristo, sopra da sua boca. Nós, no livro de Apocalipse, encontramos uma referência à besta, capítulo 13. E essa descrição da besta, que eu gostaria que os irmãos examinassem durante um instante, tem certas características realmente fascinantes e assustadoras. Capítulo 13 do livro de Apocalipse, a besta que sai do mar. A palavra mar representa no livro de Apocalipse possivelmente o mundo gentílico, um indivíduo que não seria judeu. Vi subir do mar, capítulo 13 do Apocalipse, uma besta com 10 chifres e 7 cabeças. Ele é bem munido de cabeças e chifres. Chifres representam poder. 10 chifres significa poder total, e nós veremos que ele terá poder total sobre o mundo. 10 coroas, e sobre as cabeças trazia nomes de blasfêmia contra Deus. Por quê? Ele é o Messias satânico. A besta que vi era semelhante a um leopardo, seus pés eram como os de um urso, sua boca como de um leão. O dragão deu-lhe seu poder. Dragão é Satanás, deu para ele seu poder, seu trono e grande autoridade. Também vi uma de suas cabeças como se estivesse ferido de morte, mas sua ferida mortal foi curada. Quer dizer, ele teve algum mal acontecer na vida, porque é um homem, mas sua ferida foi curada miraculosamente através do poder satânico. Os irmãos sabem que Satanás também faz milagres. E aqui esse mesmo texto também fala desses milagres satânicos. Então toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. Todos adoraram o dragão, pois concedeu sua autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia coisas arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses, 3 anos e meio. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e defamar o seu nome, seu tabernáculo, que refere à igreja, incluindo a igreja de Kendall, em Miami, e os que habitam no céu, outra referência aos cristãos verdadeiros. Também lhe foi permitido atacar os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Foi permitido vencer os santos. Querendo dizer o quê? Que nós não teremos nenhuma proteção de algum governo para que nós possamos encontrar refúgio nesse governo. Lembra que o quinto céu, no capítulo 6 do Apocalipse, trata do fato de que debaixo do altar são aqueles mártires de os últimos 2000 anos, reclamando a Deus: quando vingarás o nosso sangue? Em vez de vingar o sangue, o Senhor fala: fiquem calmos, porque ainda mais pessoas que vão ser martirizadas.
E aqui está o caso que Deus tinha em mente quando Ele revelou que o nosso futuro não será uma ideia de alguma maneira, a igreja escapar da tribulação, mas passar por tempos muito difíceis e muito duros. Irmãos, eu fiquei impressionado com um pastor que estava subindo no palco, onde tinha uma portinha que vai desaparecer depois de colocar uma corda em volta do seu pescoço. Sabe o que ele falou? Eu não sinto mais agitação, falta de calma ou ansiedade do que eu senti muitas vezes subindo ao púlpito. Nada mais. O que significa isso? Graça futura. É possível? Não garanto nada. Que alguns jovens que estão aqui, e talvez algumas pessoas mais velhas, vão viver para ver nas notícias que país após país tem entregue sua autoridade, seu governo, a um ser que promete paz, que vai instalar um meio pelo qual os alimentos do mundo serão distribuídos de uma maneira de equidade, de uma maneira em que todo mundo vai ter o que é necessário. Por quê? Porque como nós vemos em o segundo céu, não, terceiro céu, que haverá fome no futuro. Eu já vi há muito tempo atrás de que o mundo já está produzindo o máximo, dificilmente vai aumentar muito mais a produção de cereais do que já está produzindo. De maneira que na população que cresce da seguinte forma: 350 mil pessoas nascidas hoje. 350 mil. Quantos morreram? 200 mil. Então, cada dia, entre 100 e 150 mil novas bocas para alimentar. De maneira que a população de apenas daqui uns 20 a 30 anos vai subir até 10 bilhões. Eu mesmo lembro também, em Lausanne, 1974, quando a gente olhou para aquele relógio da população do mundo, era 4 bilhões e alguns centenas de milhões. Hoje são 7 bilhões. Em apenas esses poucos anos, 74 até agora. Toda a população na época de Jesus não passava 2 bilhões. Quando era criança era 3 bilhões. E agora já dobrou a população durante a minha vida. E se continuar crescendo, que aparentemente vai acontecer, tem uma crise na frente, em que vai precisar de um governo mundial para que haja distribuição para aqueles escassos alimentos para manter a vida. Quando que vai acontecer? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, que a crise está para chegar. Se não for durante a minha vida, que tem pouco tempo restante, será durante a vida, provavelmente, de um bom número de jovens que estão ouvindo a minha voz. Portanto, jovens, preparem-se. Preparem-se. Porque você não vai poder encontrar Bíblias ou igrejas abertas se o anticristo tomar conta, como diz esse texto, de todas as tribos, povos, línguas e nações. É óbvio que Satanás quer colocar seu Messias, seu Cristo, no lugar do Cristo legítimo. E até a volta de Cristo, ele vai ter esse domínio. Até Cristo voltar e destruir
esse anticristo com o sopro da sua boca. Mais alguma coisa sobre a volta de Cristo. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos. Quando que foi verdade estas realidades, tal como nós estamos experimentando hoje? É impressionante. É uma descrição exata do mundo ocidental, sem afeição natural, incapaz de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses, porque entre eles estão os que se intrometem nas casas, conquistam mulheres tolas, carregadas de pecados, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Quando que foi na história da humanidade tanto conhecimento como hoje? Aliás, os cientistas dizem que o conhecimento se dobra em cada 25 a 30 anos. Tanto conhecimento novo, tanta coisa que foi descoberta durante a minha vida, mas, ao mesmo tempo, um escorregar em direção daquilo que nós lemos em Mateus 24, que já vimos na primeira noite, a multiplicação da maldade é que se descreve e que se atribui aos últimos tempos. E como que nós preparamos? Com graça, para enfrentar e rejeitar, e em vez de seguir o mundo, em vez dessa arrogância, em vez dessa ganância, em vez de todas essas qualidades negativas, nós, como povo de Deus seleta, preparando-se para o casamento com o noivo, cada vez mais santificados. Queridos irmãos, espero que todos que estão aqui esta noite estejam preparados para esses dias, chamados dias maus, maus mesmo. Hebreus, capítulo 12. A carta aos Hebreus, em capítulo 12, fala da adoração celestial, mas no fim daquele trecho, versículo 25 do capítulo 12 de Hebreus: cuidado para que não rejeitardes aquele que fala, porque se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se nós desviarmos daquele que nos adverte dos céus. A sua voz abalou então a terra sacudiu lá no Monte Sinai, mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez mais abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, essas palavras, ainda uma vez, apontam para a remoção de coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que permanecem as coisas inabaláveis. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus, de forma que Ele seja agradável, com reverência e temor.
Glória a Deus, que você não precisa ser abalado, mesmo que a terra seja. 1 Pedro 4,17. Chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Não depois da morte, mas ainda aqui na terra. Julgamento de Deus, da casa de Deus, isto é, da igreja. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Como será o fim deles? Apocalipse capítulo 6. O 6º selo descreve em palavras tremendamente desafiantes como será esse tempo que antecede imediatamente a volta de Cristo. O 6º selo, versículo 12, Apocalipse 6. Vi quando ele abriu o 6º selo e houve um grande terremoto, o sol escureceu como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados na figueira por um vento forte. O céu recolheu-se como um rolo, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Um terremoto que sacudiu, abalou a terra toda. Os reis da terra, os nobres, os chefes, os militares, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo homem livre, esconderam-se nas cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam às rochas e rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos na face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Quem poderá? Todos aqueles que são filhos de Deus. Aqueles sobre os quais a ira de Deus não cairá, mas que será algo que anima as pessoas, como diz Jesus, quando essas coisas começam a acontecer, levante seus olhos, porque sua redenção está chegando. Irmãos, é tão importante estar preparado para o dia do grande abalo do mundo, o dia da volta de Cristo, o dia em que o anticristo, já exercendo seu poder, decapitando crentes por todo lado, muito sangue, muita gente tentando se salvar, e em o momento em que se menos espera, tocará a última trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro para o encontro com Jesus nos ares. Amados irmãos, a palavra de Deus fala de um futuro realmente tremendo. Tremendo em dois sentidos. No sentido de que aquilo que nunca se imagina possível acontecerá. E aquilo que a gente acha, como nós lemos agora em 2 de Pedro, capítulo 3, a zombaria daqueles que ouviram os crentes durante toda a sua vida, falando sobre a segunda vinda. Isso para envergonhar os crentes, por crer numa doutrina tão estranha como essa. Eles fazem essa segunda pergunta: onde está, versículo 4, 2 Pedro 3, onde está a promessa da sua vinda?
Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nada mudou. E nós estamos olhando para o mundo agora quase 2000 anos depois e nada mudou de radical como nós encontramos na palavra de Deus. Pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiam os céus e a terra. E esta foi tirada da água e através da água foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Capítulo 6, 7, 8 de Gênesis. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia de juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, vós que creis em Cristo, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Em outras palavras, 2 dias têm passado desde que Pedro escreveu. O Senhor não retarda a sua promessa, antes que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Cada dia que passa, em torno de 70 mil pessoas se convertem, na média. Nesse domingo, glorificando a Deus, no mundo inteiro, há mais de 350 mil novos cristãos. Portanto, o que Pedro diz, Deus não está impaciente, Deus não está como nós gostaríamos de ver, ouvir e ver as coisas previstas na palavra acontecendo. Não, Ele não retarda, Ele simplesmente não quer que nenhum pereça. E todo dia, especialmente com tecnologia nova, rádios, programas de rádio, centenas de milhões de pessoas estão ouvindo rádios em que se pode ligar e ouvir o Evangelho. Milhões de Bíblias estão sendo distribuídas todos os anos. Novas línguas estão sendo traduzidas e pessoas que nunca tiveram chance agora estão tendo chance. Portanto, não imaginem que Deus perdeu o controle do tempo. A coisa está correndo exatamente como Ele planejou. O nosso tempo está no fim. Mas eu não quero sair daqui. Ir embora novamente para o Brasil daqui a uns dias, sem os irmãos marcarem muito bem 1 de João, capítulo 2 e 3, 1 a 2, ou 3. 1 João, capítulo 2, versículo 28. Palavra do apóstolo. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos confiança quando ele se manifestar e não fiquemos envergonhados diante dele na sua vinda. Eu queria interromper a leitura só para dizer que envergonharia o irmão se Jesus voltar agora. Certamente, se em vez de estar sentada na casa de Deus no dia do Senhor, você estaria num boate, estaria num bar, bebendo alguma cachaça, whisky, eu não sei o que os irmãos beberiam se não fossem crentes, e assim por diante. E Jesus voltar, e você ficaria envergonhado. Por quê? Porque está tão longe daquele ideal que nós já vimos ser de santificação dos filhos de Deus.
Continuando, versículo 29. Se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Um dos pontos principais de 1 João é: se a gente foi nascido de Deus, como que ele vai se comportar? Capítulo 3, versículo 1: vede que grande amor o Pai nos tem concedido, e de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. A esperança da futura graça, queridos irmãos, é de ver Jesus Cristo como Ele é, de fato é. No seu corpo glorificado, e nós semelhantes a Ele, também com corpos glorificados. Não esqueçam a transfiguração de Jesus, quando Ele brilhou, e todos nós que estamos preparados, em vez de estar envergonhados com sua vinda, próprios para abraçá-lo e glorificá-lo e dizer verdade, verdade, verdade. Como que eu duvidei que Jesus Cristo voltaria? Se acontecer durante sua vida, glória a Deus. Se aconteceu, como já sugeri, que depois de eu morrer, daqui uns 4, 5 anos ou menos, quem sabe, eu não sei, né? Deus sabe. A gente já sabe que o próximo evento para mim vai ser a segunda vinda de Cristo. Então eu estou muito feliz e a gente está sendo ressuscitado e pronto para encontrar e verificar a interpretação que os irmãos ouviram esta noite, se está verdade ou não. Então os irmãos que duvidaram também vão saber. Vai ser tudo revelado, tudo vai ficar claro, as dúvidas vão desaparecer. Vamos ficar em pé, dar graças a Deus por essa graça futura, dessa esperança bendita, de Tito capítulo 2, 13, bendita esperança, a manifestação de nosso grande, glorioso Deus e Salvador, Jesus Cristo. O Deus, como é gostoso de imaginar como será esse futuro tão tremendo que nós aguardamos. E ao mesmo tempo ficar cada vez mais preocupados com nossos familiares, com nossos vizinhos, colegas de escola, de trabalho que ainda não se entregaram, não aceitaram, não creram no Senhor Jesus. Oh Deus, dá-nos um novo impulso para buscar aquelas ovelhas desgarradas, aqueles bodes que ainda não se entregaram ao Senhor Jesus. E nós te agradeceremos com muita gratidão em nome de Jesus. Amém. Buenas noches, pastor. Quisiera saber sobre la apostasía y si algunos creyentes apostatarán de la fe. ¿Y cuándo será eso? ¿Antes de la venida del Señor o después? Gracias. Se afastar é uma palavra grega que foi transferido para o português, e exatamente sair da sua conexão com Cristo. Agora, não pode ser uma pessoa, na minha opinião, que realmente foi salvo pela graça de Deus. Se Cristo comprou essa vida vai ficar e não vai apostatar. Mas aqueles que apostatam são pessoas que acompanham, que são seguidores, como Judas, no meio dos discípulos, mas não sendo dos discípulos. 1 João fala o seguinte: eles saíram de nós porque não eram nossos. Então essa apostasia, essa saída.
vai ser antes da volta de Cristo. Obviamente, depois da volta de Cristo não haverá nenhuma apostasia, graças a Deus. Uma segunda pergunta? Saber, quando a pessoa morre, a pessoa está com Deus já. Minha dúvida é, quando você morre, você automaticamente já vai estar com Deus, ou só quando Ele vier, você vai ressuscitar e aí você vai estar com Ele? O que é que acontece com a gente nesse período em que Ele ainda não voltou? Graças a Deus, quando a gente morre, Ele estará com Cristo. Por isso que o texto que nós vimos lá em 1 Tessalonicenses, quando Cristo voltar, Ele trará junto consigo aqueles que dormem em Cristo, isto é, os salvos que estão com Cristo. Filipenses capítulo 1, versículos 21 e 22, morrer é lucro. Por quê? Porque estaremos com Jesus. O crente não precisa sentir nenhum medo. O texto: intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido, tanto pela vida ou pela morte, pois para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto, ótimo. Não sei então o que eu escolheria. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados. Tenho desejo de partir e estar com Cristo. Está lá bem claro que a morte leva a pessoa para estar com Cristo, pois isto é muito melhor. É muito melhor. Graças a Deus. Terceira pergunta. Pastor, ontem foi falado sobre a questão do... Não. Tony perguntou ontem sobre o amigo que vai ser culpado, caso ele não venha ser evangelizado, devido a ele ser desviado da palavra do Senhor. A minha pergunta é: nós seremos culpados se a gente não pregar o evangelho para aquele amigo do trabalho, para a família? Porque vai haver o juízo, né? Claro, culpado a gente sempre está, porque somos pecadores. Mas a grande vantagem de ser cristão é que nossa culpa já foi paga na cruz. Mas, em vez de receber esse bem feito, ser bom e fiel, nós que teremos que nos encontrar e prestar contas diante de Deus, vamos ter uma certo sentimento de mal-estar. Por quê? Por que eu não falei de Cristo para esse indivíduo? Mas de fato não há maneira que essa culpa nos condene. Eu imagino que quando nós veremos o vídeo da nossa vida passando e nós encontramos nossas falhas, pecados, Jesus vai dar-nos um privilégio de voltar para o Calvário e ver Jesus agonizando sobre cada pecado que eu cometi desnecessariamente. Obviamente, eu não fui forçado a pecar, foi uma escolha. E como que a gente vai sentir? Se eu amo a Jesus muito mais naquela época do que eu amo hoje, é óbvio que a gente vai sentir muito mal. A palavra de Deus diz no Apocalipse que Ele removerá todas as lágrimas. Por que a gente vai ter lágrimas lá no céu? Se não vai ser por causa de nossas falhas. E esse juízo, quando todos nós compareceremos para receber o bem e o mal que fizemos. Não seria um purgatório, mas vai ser uma experiência de um tipo de remorso. Por que eu não obedeci ao meu Senhor?
Por que eu fui assim, tão centrado em mim mesmo? E assim por diante. É a minha maneira de ver o futuro. Pode ser diferente quando chegarmos lá do que eu acabo de dizer, mas eu estou apenas dizendo que eu acho que pode ser. Vamos ver, né? A última pergunta. 2, Sim. versículo 7, falando: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas o que seja afastado aquele que agora o detém. Você disse, a senhora disse que você não sabia quem era, mas você tem uma opinião de o que poderia ser, o que poderia ser? Se a gente olha para os textos, o que mais tem que acontecer é de todos os povos, línguas e nações escutem e pelo menos tenham um convertido. Porque foram comprados, diz o Cântico Novo dos Grandes 24 anciãos, de todo aquele povo, língua e nação. Portanto, se faltar uma tribo, um povo, obviamente vai ser esse caso, né? Que o mandado escrevendo. Portanto, eu estou achando que Deus vai fazer com que sua palavra não vai falhar. Amém. Graças a Deus por isso. Pastor Sérgio, a última pergunta aqui atrás. Esse é o que se chama em Quechua Yapa. Todo mundo vai aprender uma palavra em Quechua. Yapa. É um acréscimo àquilo que estava planejado. A gente compra uma coisa e sempre vem um pouquinho mais, que é Yapa. Fala. Aqui atrás, pastor. Desculpa por quebrar a regra da igreja, eu tinha me tocado que já tinha a 4ª pessoa a fazer a pergunta. Mas eu não queria voltar para casa com essa dúvida que eu tenho há anos comigo. Inclusive já foi motivo de discussão boas com meus filhos e o meu irmão no Brasil. Tem muitas coisas na Bíblia, apesar de eu ser evangélica e ler a Bíblia, eu sei que o que eu vou falar aqui, muita gente vai me escandalizar. I don't care. Eu vou falar porque está no meu coração, eu quero tirar minha dúvida. É sobre a volta de Jesus. Eu sempre que leio a Bíblia, nunca consegui entender e interpretar a volta de Jesus. E sempre, quando os meus filhos, alguns deles, não todos, e o meu irmão conversava comigo sobre isso, para que eu pudesse me ajudar a entender a volta de Jesus, eu o criticava. Eu diria, e digo, até hoje digo, né? Mas, a partir de hoje, eu mudei um pouco a minha maneira de pensar. Por quê? Pelo que o Senhor falou, me ajudou a desbloquear a minha ignorância. Mas mesmo assim vai a pergunta, pastor. Quanto à volta de Cristo, para mim, eu via e dizia que Jesus para mim não queria voltar. Que seria uma das coisas dentro da palavra de Cristo na Bíblia que eu não conseguiria entender e aceitar era a volta de Jesus. Por quê? Para mim, Jesus já tinha vindo a este mundo, já tinha feito a sua missão, foi morto, crucificado por nós. E o que ele ia voltar para fazer o quê? Sofrer de novo por nós? Não, ele volta, querida irmã, para reinar. Capítulo 20 de Apocalipse explica bem. Nós não chegamos lá, vou ter que voltar para mais uma série de conferências para estudar todos aqueles eventos, milênio e o que acontecerá durante esse milênio. Mas a ideia de reinar com ele. E o texto diz que aqueles que foram decapitados também têm tronos para reinar junto com ele. E portanto, a volta de Cristo é para dominar este mundo em vez do anticristo. O anticristo já está morto.
Em lugar dele, Cristo vai dominar esse mundo. E esse mundo vai viver pela lei de Cristo perfeitamente até o fim desse milênio, quando Satanás será solto, ele engana as nações novamente. Haverá uma revolta contra Cristo temporária, não chegará a nada, porque fogo do céu vai acabar com eles. E aí entramos no chamado estado final, perfeito, sem pecado, e glorificando a Deus, conhecendo a Deus cada vez melhor, eternamente.